Fala galerinha, beleza? Professor Romão, hoje aqui com vocês. Vamos falar agora sobre a Grécia, continuar falando sobre ela, essa segunda parte do vídeo. E vamos falar sobre religião, mitologia, falar sobre a ciência na Grécia, medicina, filosofia e assim por diante, tá? História. Então, mais aspectos da cultura grega, certo? Nós já falamos sobre sociedade, né, e como que eram os gregos, né, a sociedade grega, e agora nós vamos falar sobre a cultura, mais precisamente sobre a religião. E agora chamando aí o nosso jornal, né, corta para mim aqui, ó, nosso jornal aqui, religião e mitologia. Breaking news agora com vocês, diretamente dos estúdios de história, vamos falar sobre religião e mitologia. O que nós vamos falar sobre religião e mitologia? Não vou contar os mitos para vocês, tá? Posso fazer depois até um vídeo sobre isso, mas vamos falar como que era essa religião grega e como ela atuava para os cidadãos gregos, tá? E como que era? Eles eram politeístas, eles acreditavam na existência de vários deuses, acreditavam que existia um deus para cada coisa, por exemplo. Esses deuses, eles não eram predominantes uns sobre os outros, tendo um que era mais forte do que todo mundo. Tá? Na realidade, eles viviam muito num sistema político, eles eram muito políticos entre eles, faziam alianças para derrotar outros, então eu queria alguma coisa que tal Deus tinha, então eu formava alianças para conseguir derrotá-lo, com outros deuses e até com seres humanos, tá? Para tentar dar uma invertida e trapacear eles, tá? E a política, infelizmente, é a arte de trapacear também, a gente vê mais do que nunca isso nos dias atuais. Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, um deus não predominava sobre o outro. Ah, professor, mas e Zeus não era o rei dos deuses ou o líder dos deuses? Sim, mas ele era mais por uma questão política, porque também os outros deuses o queriam lá. Ele foi aquele que conseguiu libertar os seus irmãos, os principais deuses, da barriga do seu pai Cronos, que estava comendo os próprios filhos. E por causa disso, ele vai conseguir, né, junto com a mãe, trapacear Cronos e retirar os seus irmãos e derrotá-lo posteriormente. Então ele vai ser elegido como líder pelos demais, porque é ele que conseguiu essa façanha. E sem contar que era um deus muito astuto, inclusive porque comeu uma das suas mulheres, que era chamado de Astúcia. Ele engana, consegue inclusive enganá-la, a devora, né? Com isso adquire essa especialidade dela, que é a astúcia, só que ela estava grávida. Em um determinado momento, Zeus começa a sentir muita dor de cabeça, vai para o seu irmão Hefesto, pede para ele, que era o forjador de armas, pede para ele fazer um machado forte o suficiente para poder abrir o crânio dele, né, e com isso ver o que estava acontecendo. Ele faz e acerta a cabeça de Zeus com esse machado, e quando abre, né, dizem que a dor de cabeça de Zeus era tão grande que tremia a terra, dava terremotos na terra, e raios, e trovões, e tremia a terra, né, de tanta dor que ele sentia em sua cabeça. Quando abre a cabeça de Zeus com o machado, sai dali de dentro Atena, já com elmo, né, capacete, o elmo, escudo, vestida, né, adulta, porque já fazia muitos séculos que ele estava com aquela dor cada vez mais aumentando. Na realidade, a esposa que ele engoliu, que era a Astúcia, né, por isso que Zeus era muito astuto, inteligente, estava grávida. E de lá nasceu, então, Zeus pariu, né, por assim dizer, Atena pela cabeça. E olha que interessante, Atena é a deusa da sabedoria, porque saiu da cabeça do líder dos deuses, né? E da guerra também, porque saiu, e também muito inteligente, porque era filha de Astúcia também. Então ela era Atena era a deusa da guerra e da sabedoria. Por isso ela usa, né, o elmo, o escudo, a lança, né? E por ter saído também da cabeça de Zeus, era muito inteligente.
certo? Então dá para entender então como que era a mitologia grega através de alguns pontos e como que eles imaginavam como que eles imaginavam a sociedade. Eles tentavam compreender a sociedade deles através dos contos mitológicos. E a mitologia tentava explicar alguns eventos, como, por exemplo, uma cidade se tornar muito forte, guerreira, e derrotar todos os seus inimigos, por que determinado líder era um ótimo guerreiro, né? Ou porque um outro líder conseguia trazer muita riqueza. Tudo isso traziam através da mitologia, porque era descendente de um deus, ou porque foi agraciado por um deus, ou porque fez uma oferta que um deus se agradou, ou roubou um item valioso que trazia poderes para conseguir riquezas para a sua cidade, certo? E existia deuses de diversas especialidades, como, por exemplo, Zeus era o deus do céu e dos raios, Poseidon, o deus dos mares. Então, que os navegadores não rezavam para Zeus, não faziam oferenda para Zeus, faziam para Poseidon, porque eles estavam vivendo ali, né, no mar, navegando e precisavam do auxílio dele. Ou aquele que estava apaixonado pela sua crush, né, estava apaixonado aí pelo seu grande amor, ia fazer uma oferenda ou rezar para Afrodite, ou para Hera também, que era a deusa dos casais, da casada, da mulher casada, ou se quisesse ter um filho orava para Hera, assim como as noivas, né, ou as mulheres de família, por assim dizer, as moças, né, virgens, oravam e rezavam e faziam oferendas para Afrodite. Afrodite não, desculpa, para Atena. Certo? Apesar de serem deuses, eles tinham características antropomórficas. O que quer dizer antropomorfo? Forma, morfia. Forma, antropo, homem. Então tinham formas humanas. Então eram deuses, mas tinham sua forma humana. Mas não apenas no aspecto físico, como também nos seus sentimentos, né? Como também na sua maneira de agir. Eles sentiam raiva, inveja, ciúmes, paixão, amor. Então, eles tentavam trapacear uns aos outros, inclusive trapacear os seres humanos, certo? Para obter vantagens ou aquilo que eles queriam. Zeus fazia isso direto para conseguir os beijos das mulheres que ele se apaixonava, que eram diversas, né? E ele, inclusive, mudava de forma para enganar elas, né? Então, os deuses, no aspecto de moralidade e de forma de agir, eram muito parecidos com os seres humanos. Mas tinha duas diferenças, que eram os poderes mágicos, então eles tinham poderes, e a imortalidade. Tudo isso era garantido através da sua alimentação, que era a ambrosia e o néctar, tá? A partir daí eles conseguiam manter a sua mortalidade e os seus poderes. Consumiam então esses dois alimentos. Eles viviam no Monte Olimpo, próximo à cidade de Olimpo, que é inclusive a sede das Olimpíadas, né, na época, onde eram feitos os Jogos Olímpicos. E lá era não só uma festividade, os Jogos, era uma época, as Olimpíadas, que era também uma espécie de festas para Zeus, que era o patrono de Olimpo, principalmente porque era a cidade próxima do Monte Olimpo, de onde os deuses viviam e acompanhava a vida dos seres humanos. Os deuses viviam lá, no topo do Monte Olimpo, e de lá observavam a vida humana, acompanhavam, tipo o Big Brother, sabe? Ficavam olhando lá, votavam, faziam apostas e assim por diante, tá? Acreditavam, os seres humanos acreditavam, os gregos acreditavam que a vida já estava toda traçada, né? Então o destino das pessoas iria acontecer, e por causa disso procuravam o oráculo de Delfos, que podia vir o futuro.
E desse oráculo e dessas previsões do futuro, que eles buscavam não apenas no oráculo de Delfos, mas em outros seres, né, com poderes e até locais considerados religiosos, surgiu uma forma teatral chamada tragédia. Que é o quê? Eu vou, consulto, sei do meu futuro, eu sei que vai acontecer algo ruim comigo. Isso não é a tragédia. Algo ruim vai acontecer comigo. Isso não é tragédia. A tragédia é que eu vou lutar para que isso não aconteça. Só que cada vez que eu cometo algo tentando evitar o mal que vai me acontecer, na realidade garante que o determinado fato vai acontecer. Então, por exemplo, vai olhar lá e por exemplo, um rei sabe que vai ser destronado pelo seu filho. E aí ele vai e, por exemplo, tenta matar o seu filho, manda alguém matar, como é o caso de Édipo. Só que o soldado que ia matar teve dó da criança e levou para outra cidade e protegeu. Lá ele cresceu como um grande... o ato que ele teve foi tentar se livrar do filho, porque ele descobriu o futuro. Só que ao ele mandar expulsar ele, né, na realidade mandar matar, a pessoa que ia matar não teve coragem de matar um bebê, levou para outra cidade, foi criado lá, se tornou um grande soldado que virou o rei, começou a dominar várias cidades e voltou e dominou a cidade do pai. Perdeu o reino pelo próprio filho. Então, a tragédia é isso. É você lutar contra algo e toda vez que você tenta desfazer aquilo, na realidade você contribui para que realmente aquilo aconteça. Essa é a tragédia. Outros seres do imaginário grego, da mitologia, são os semideuses e heróis, filhos dos deuses com seres humanos, que eram mortais, mas tinham características especiais. Exemplo, né, como força, agilidade, inteligência. Figuras como Teseu e Hércules, né, muito conhecido pela sua força. Outros seres da mitologia, nós vamos ter aí as ninfas, sátiros, conhecidos como faunos entre os gregos, entre os romanos, centauros, sereias, górgonas, beleza? Eu vou dar alguns exemplos aqui, então, por exemplo, as ninfas, né, habitantes de um local específico, geralmente as florestas, protegiam, mas também atraíam os homens aí, né, para viver com elas, seduziam os homens, né? Seres da floresta. Outro eram os sátiros, bastante danadinhos, gostavam de dar abraços mágicos, muitas das vezes forçados, o que é errado, né? Então, queriam pegar as mulheres à força. Metade homem, metade bode, né? Outro aqui, né? Correndo, sempre, o sátiro sempre correndo atrás das mulheres, né? E aqui, por exemplo, é Pan defendendo uma ninfa, que na realidade ela era a amada do Cupido, né? E que esse sátiro vai atrás dela, então demonstrando aí, né? Então eles eram muito safadinhos, esses sátiros, tá? Outro eram os centauros, metade homem, metade cavalo. Como eu falei, os sátiros são metade homem, metade bode, antropozoomórficos, e os centauros, metade homem, metade cavalo, certo? Excelentes arqueiros, então sempre aparecem eles ou ensinando ou atirando com arco e flecha, então ótimos arqueiros, certo? Aqui também outro, também ensinando como ser um arqueiro. Então nas guerras eles aparecem sempre como o esquadrão que está na arquearia. Outro ser mitológico são as sereias, que não era igual a Ariel, né, que é metade mulher e metade peixe, né? Então as pernas são peixes, então não é que nem Ariel, elas eram mulheres, mas que habitavam o mar e que com o seu canto
acabava deixando os homens meio doidinhos e eles queriam se atirar no mar para ir de contra elas, mas que na realidade era para eles se afogarem ou afundarem o navio para que todos fossem para lá. Aqui nós vemos, né, da história de Ulisses, e eles têm que amarrar a pessoa ao mastro para que eles não fiquem encantados aí com a voz das sereias. E se vocês perceberem, todos os demais que estão remando aí, se forçando para tentar fugir das sereias, eles estão com uma espécie aí de touca, né? Colocaram aí tampando o ouvido com cera, para que não ouvisse o canto das sereias e caísse, delirassem e tentassem voltar ao mar. E por último, as górgonas. A mais conhecida dela é a Medusa, que tinha aí os cabelos feitos de cobras e quem olhasse para ela se transformava em pedra. Uma questão interessante é que não tinha apenas cobras no lugar dos cabelos, né? Como também elas vestiam uma espécie de cinto também feitos de cobra. E os gregos usavam muito a figura dela como amuleto, que é chamado de amuleto ampotropaico. Amuleto ampotropaico, que é um amuleto de defesa, de proteção. Eles utilizavam aquilo lá como uma proteção. Tá? Então, qualquer mal que viesse era repelido pela força da górgona, na força de Medusa, que transformava em pedra todos que olhassem para ela, ou seja, transformava a inveja em pedra e não atingia a pessoa. Aqui, como eu havia falado para vocês, né, por meio da mitologia, eles buscavam explicar os aspectos da vida, como o poder de uma cidade, a ocorrência de uma guerra, a origem do mundo, por que uma pessoa ou uma cidade era forte ou rica, né, por que uma guerra ocorreu, que teve a interferência de um deus, e assim por diante. Como nós vamos ver, por exemplo, até entre os historiadores, Heródoto fala que os gregos venceram sobre os persas porque Zeus quis assim. Tá? Então, revisando aqui sobre a religião. Os deuses antigos tinham características semelhantes às dos seres humanos, mas eram imortais e tinham poderes. Moravam no Monte Olimpo, de onde acompanhavam, tipo um Big Brother, aí, a vida dos seres humanos. Acreditavam que o oráculo de Delfos tinha resposta para o destino, né, o futuro das pessoas, e os gregos também acreditavam na existência de semideuses e outros personagens, figuras mitológicas, como ninfas, sátiros, centauros, ciclopes, górgonas e assim por diante. E explicavam o mundo através dos mitos, os acontecimentos. Aqui temos a história de Ícaro e Dédalo. Ícaro Ícaro foi um personagem que acabou morrendo porque não escutou os conselhos de seu pai. E Dédalo era o pai de Ícaro e foi um grande construtor. Na história do Minotauro, né, existe aí o Minotauro, que é touro de Minos, rei Minos, touro de Minos. E o Minotauro morava num labirinto, da onde ele também não podia sair, era a prisão dele. E era enviado lá para dentro do labirinto sacrifícios, crianças, que era fornecido pelas cidades ao qual Creta havia vencido. Ele pede para o maior arquiteto então da época construir esse labirinto que seja intransponível, inclusive que ele não consiga sair. E vai se tornar também a prisão de Ícaro e Dédalo. Dédalo, o construtor, e seu filho. Só que, como Dédalo tinha bastante engenhosidade, o que ele faz? Ele constrói, né, asas para ele e para o seu filho, com plumas de aves que iam passando ali por cima e deixando cair, e com cera. Só que ele fala para o seu filho, não sai próximo de mim, não voa muito próximo do sol, porque senão a cera vai derreter e você vai cair e morrer. Dédalo fica impressionado com o sol e começa a voar cada vez mais próximo do sol. A cera derrete e ele cai no local onde hoje é chamada de Ilha de Icária, que seria o local onde ele caiu. E morre, né? E tem um fundo aí, né, uma ideia de uma lição, uma moral a ser tirada disso.
para você não ficar impressionado com as coisas, ser mais humilde, saber os seus limites e os limites dos seus atos. Então, as histórias mitológicas têm muito disso. Beleza? Olimpíadas. Como eu disse, Olimpíadas eram eventos que ocorriam na cidade de Olímpia, eventos principalmente esportivos. E nesse período, as cidades inclusive paravam as guerras, eram feitos a cada 4 anos, em comemoração ao deus Zeus, né, uma festança para Zeus, e inclusive as guerras que estavam acontecendo entre as cidades paravam, e ali cada cidade mandava o seu principal guerreiro ou principal atleta para disputar. Começaram, né, surgiram aí, acredita-se, aproximadamente de 776 a.C., na cidade de Olímpia, como eu havia falado, próximo ao Monte Olimpo, em homenagem a Zeus, que era o protetor de Olímpia. Era um evento entre cidades gregas e cada 4 anos. Como eu havia dito, eram interrompidas as guerras e os vencedores ganhavam uma coroa de louro, tá? Que simbolizava que era o preferido dos deuses, mas também eles tinham o privilégio de ascenderem dentro do templo de Zeus, que estava a estátua de Zeus, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e acender o fogo que estava lá dentro, que era o fogo dos deuses. Então ele tinha esse privilégio, que era uma espécie de contato entre eles e os deuses. Tá? Daí vem a figura da tocha olímpica, que era acender o fogo destinado a Zeus, ao templo de Zeus. O começo era feito por um sacerdote e depois também por aquele agraciado que era o vencedor, certo? Elas foram suspensas em 393 por ser considerada uma festa pagã, então Teodósio, imperador de Roma, já com o cristianismo, né, como religião oficial, ele que decreta como religião oficial, já era desde Constantino a religião, o cristianismo era permitido, mas Teodósio transformou ele na religião oficial de Roma e proibiu as festas pagãs, dentre elas as Olimpíadas, que era considerada, além de um evento esportivo, uma festa a Zeus. E somente vai retornar em 1896 a serem restabelecidos os Jogos Olímpicos, ou seja, aproximadamente 1500 anos após a sua parada. Resumindo aqui novamente, né, Olimpíadas, perguntinhas básicas aí, quando surgiu, 776, ocorria em Olímpia, Deus homenageado era Zeus, ocorria de 4 em 4 anos, quem participava? Os principais atletas das cidades e estados gregas, a premiação era uma coroa de louros, e como eu falei também, acender o fogo sagrado dentro do templo de Zeus, e deixou de ocorrer a partir de 393 depois de Cristo, é claro. O teatro grego. O teatro grego, primeiro, o teatro ele surge com os gregos. E ele surge, na realidade, de uma festa ao deus Dionísio, chamado de Dionisíacas, e que o povo enchia a cara, manguaçava mesmo, mandava para dentro, tomava vinho à vontade, porque ele era o deus do vinho, né? E deus de outras coisas que eu não vou falar aqui para vocês, tá? Mas vamos dizer assim, o deus do abraço mágico entre várias pessoas. Mas vamos parar por aí, vocês não têm idade para isso. Então, segundo a mitologia grega, Dionísio havia sido importante. Inclusive, Dionísio é um dos deuses que não eram principais e que vai morar no panteão. E, inclusive, ele era um grande conquistador e se torna um deus. E que levou o cultivo da uva e da fabricação de vinho para diversos lugares, e por isso a festa dionisíaca. E por ser uma importante figura do vinho, o vinho ser extremamente importante e sagrado para os gregos e também para os romanos, ele acaba se tornando uma divindade. Então aqui, né, o teatro surgiu durante a festa de Dionísio. Somente os homens poderiam atuar e por isso eles usavam máscaras femininas,
Mas durante as festas dionisíacas, eles tinham uma espécie de dança folclórica, né? Uma dança em que cantavam e dançavam livremente. Não existia um papel, não se atuava. Né? Eles simplesmente dançavam, vestiam máscaras e assim por diante. Só que, e era feito aí com vários, né, várias pessoas, né? Aqui no texto fala atores, mas não é ator porque ainda não existia essa figura de ator ainda, né? Mas essa figura que iria dançar e cantar, né? Mas era livre interpretação, no improviso, por assim dizer. Principalmente vestido de sátiros, né? Metade homem, metade bode. E uma vez, um desses homens, chamado Tepsis, ele vai sair dessa cantoria, dessa dança e começar a incorporar, como se estivesse incorporando Dionísio. E começa a conversar com as pessoas como se fosse Dionísio. É considerada a primeira interpretação, porque ele está interpretando alguém além dele. E aí ele mostra que é possível representar e começam então a fazer isso de várias maneiras. Desse formato surge dois tipos de teatro, tá? Que é a tragédia e a sátira, né? Ou a comédia. A tragédia, como eu havia falado, é um herói que luta contra um fim, o seu destino ruim, que é trágico porque tudo que ele faz para lutar contribui para que realmente aconteça. Vocês já devem ter visto isso daí em muitos filmes, inclusive filmes de comédia, que o cara faz um monte de besteira e cada vez mais que ele tenta impedir aquilo lá, então ele tem uma bomba que vai explodir, ele sabe que vai explodir, ele previu isso daí, e tudo que ele faz na realidade contribui, inclusive que a bomba exista. Não existia bomba nenhuma, mas ele, ao tentar impedir a bomba, ele acaba fazendo a bomba, por assim dizer. Então essa é a tragédia. E a comédia é uma sátira, uma brincadeira que você faz, né, você tira um sarro, por assim dizer, de governantes, intelectuais, principais aí dentre eles que escreviam comédia é Aristófanes, né, o principal autor. E da tragédia vamos ter aí Sófocles, Ésquilo, Eurípides, tá, que eram atores e também escritores de tragédia. Uma forma que nós temos hoje que é muito parecida com a comédia, né, mas que não é uma atuação, é stand-up comedy, que eles pegam figuras governantes, principalmente, ou figuras públicas, e satirizam, tiram sarro dele, criam piadas em cima disso. Então a comédia, no mundo grego antigo, era isso, era você tirar sarro de um governante e fazer uma piada, por assim dizer, sobre ele. Essas peças eram apresentadas nos teatros ou anfiteatros, geralmente feitos em alguma encosta de pedras, né? Então as arquibancadas, né, eram feitas de pedras. Esse daqui é o teatro de Epidauro, tá? Que abrangia aí cerca de 15 mil pessoas. Inclusive, nos anfiteatros também eram feitas as votações e as apresentações dos filósofos, tá? E as apresentações dos teatros, como a gente está falando. Essa forma de concha é que permitia uma acústica boa. Então, quem está lá embaixo, ó, se eu tivesse sentado aqui em cima, no último degrau aqui do teatro, e uma pessoa falando, não gritando, falando, que nem eu estou falando agora, ela consegue ser ouvida por mim que estou aqui em cima. Certo? Como eu havia falado, ela é construída com blocos de pedra e geralmente numa encosta de uma montanha. Como o relevo é muito acidentado da Península Balcânica, não era muito difícil. Se vocês olharem no fundo dessa foto, vão ver diversas montanhas. Tá? Como vocês podem ver aí, então, na Grécia Antiga, as peças teatrais eram executadas em anfiteatros, as arquibancadas em formato de concha ou em semicírculo, e as peças de teatro eram apresentadas
em festas chamadas dionisíacas, em que inclusive existia um concurso para ser julgadas as melhores peças de teatro, com o ranking da melhor para a pior, certo? Continuando, né? Agora, filosofia, ciência e arte. Filosofia, ciência e arte. Os gregos utilizavam o estudo para explicar as coisas além da mitologia. Então, na mitologia, procurava explicar a ação humana, né, o que acontecia no mundo, mas começou, através da filosofia, a buscar explicações para tudo também. Né? Então, buscar explicações para a realidade por meio de outra coisa. Uma era através de seres míticos. Agora, busca através do uso da razão. Através do uso da razão, explicar coisas importantes. E dentre eles nós vamos ter pensadores aí que até hoje continuam sendo estudados, como Sócrates, Platão, Aristóteles. E filosofia quer dizer justamente amor pela sabedoria, ou seja, amor pelo uso da razão. Nessa época não existia uma diferença entre ciências, filosofia, matemática, biologia. Então, o filósofo, ele estudava várias coisas, desde biologia até anatomia humana, ou desde matemática até a língua grega, né? Não vou falar a língua portuguesa porque não existia na época, até a língua grega, né? E através da observação da natureza e do ser humano, explicar os acontecimentos. Aqui nós temos, né, a imagem aqui, a estátua de Aristóteles, né, um dos principais filósofos gregos, e ele busca respostas relacionadas às questões da vida humana, né, da sociedade, e até mesmo dos eventos naturais, né, do raio, da chuva. Eles tentam buscar explicação. Aquilo que eles não conseguiam explicação, aí sim partiam para a mitologia. Na ciência, nós vamos ter a matemática e a medicina, duas figuras importantes aqui, que vai ser Arquimedes, que inclusive cria, né, surge aí a palavra eureka, que é descobrir, porque um rei procura Arquimedes para que ele descubra se o ourives é quem mexe com ouro, né, quem transforma o ouro em objetos. E aí ele pediu para um ourives fazer a sua coroa de ouro. E ele quer descobrir se o ourives enganou ele ou não, se ele colocou, além do ouro, outra coisa, prata, por exemplo, sem derreter. Dava para descobrir, mas teria que derreter a coroa. E ele queria descobrir sem derreter. E ele busca, então, Arquimedes, que vai começar a pensar uma forma. Até que um dia, né, tá aparecendo ele aí na imagem de toalha, um dia ele vai tomar banho e entra dentro da banheira. Quando a banheira estava cheia, ele percebe então que ao entrar na banheira, a água sai. E quando ele sai da banheira, diminui uma certa quantidade de água. E aí ele sai correndo, eureka, eureka, descobri o jeito de se fazer. Ou seja, ele pega um pote com água e coloca a quantidade em ouro que daria aquela coroa. E a quantidade da coroa. E assim que foi o que foi dado para o ourives para fazer aquela coroa. E quando ele coloca o ouro e tira, sai uma quantidade de água. E quando coloca a coroa, sai uma quantidade diferente. Então ele descobre que na realidade existia mais elementos junto com o ouro naquilo lá e que o ourives tinha passado a mão e pego um pouco do ouro e colocado prata junto com a coroa. Certo? Então aqui, ó, temos a explicação, a matemática e os gregos, então é uma fórmula matemática de Arquimedes. E aqui, ó, é a teoria do empuxo, como foi chamado,
E foi um arquiteto romano que inclusive escreveu sobre Arquimedes no século I a.C. O rei Hieron, para verificar se a coroa dele havia somente ouro ou se também continha prata dentro. Que ele estava desconfiando que o Ourives estava enganando ele, né? E aqui, né, ele descobre quando entra na coroa, na banheira, e o grego eureka quer dizer achei ou encontrei. Na medicina, né, deixa eu voltar aqui, ó. Na medicina, uma figura importante que nós vamos ter é Hipócrates de Cos, da cidade de Cos, considerado o pai da medicina. E ele é que surge com o ditado mente sã, corpo são. Na realidade, o que Hipócrates ele traz de novidade, primeiro, ele fala, ó, não existe nada disso de que as doenças são enviadas pelos deuses, que os deuses estão mandando a doença porque o ser humano pecou contra eles ou ofendeu um deus e por isso o rei que ofendeu a cidade vai ficar doente. Não. Tudo isso é de acordo com o modo de vida que vocês têm. Se você come bem, se você tem uma mente sã, você vai ter um corpo são. E aí ele fala sobre a questão de ter uma vida equilibrada. Ou seja, não comer demais, mas também não comer de menos. Não comer só carne, mas comer também verdura. Não estudar demais, mas também não ficar sem estudar. Então, uma vida equilibrada. Não fazer muito exercício, mas também não ficar sem fazer exercício. É essa a ideia de Hipócrates. Tá? Ter uma vida equilibrada. E por isso ele é considerado o pai da medicina. Ok? Então, o desequilíbrio causa um problema. Então, uma dieta pobre, um estilo de vida pobre, causam o desequilíbrio que vai levar a doenças. Na arte. Na arte, nós vamos ter aí esculturas, né, que os estudos sobre o corpo humano não vão ser bons apenas para medicina, mas também vai ajudar os artistas a desenvolver melhor as características humanas e principalmente proporcionalidade. Quem vai retomar isso daí, por exemplo, no Renascimento, vai ser justamente Michelangelo, Leonardo da Vinci, trazendo aí anatomia para auxiliar nas esculturas, ok? Então, os corpos eram representados com maior simetria, ou seja, um lado parecido com o outro, proporcionalidade, equilíbrio, beleza. E na arquitetura também, vai se destacar não apenas pela construção, mas também pela arte ao qual ela vai proporcionar. Vamos ter vários formatos de colunas que diferenciam inclusive as cidades e os povos da origem. Então, vai ter as colunas dóricas, jônicas, corintas, que vai ter atribuições específicas para cada uma delas, né? Aqui nós vemos a Acrópole, né, o alto lá, que é o templo de Nike, que é a Nike, né, que é a deusa da vitória, que é possível observar a coluna que é dórica, ao contrário do Partenon, que é onde está a estátua de Atena, que é no próprio local. O Partenon o templo de Atena está mais em cima e o templo de Nike está mais embaixo, umas escadas abaixo. Tá? Como a patrona de Atenas é Atena, ela tem o principal templo, né? E aqui nós temos uma representação da sua estátua também, né? Então, construções de mármore e tijolo, e busca aí uma leveza e harmonia nessas construções, ok? Era o templo de Atenas, como eu havia falado, no estilo dórico,
ou seja, o estilo dórico é um estilo sem ornamento, tá bom? Mas existiam outros estilos mais ornamentados, como o jônico e o coríntio, que se diferenciava do dórico, que era mais leve, não tinha muitas imagens, tá? E do lado a estátua da deusa, e na sua mão a deusa Nike, que é a deusa Vitória. Por quê? A maioria dos deuses vão ser representadas com a deusa Nike na mão. Zeus também lá em Olímpia também tem a deusa Vitória na sua mão, porque todos querem a vitória, né? E por que Atena também aparece? Porque ela também era a deusa da guerra. Então ela precisava da vitória do lado dela. A história. Então, outro ponto importante aqui. História. A história começa a ser, a matéria história não vai ser delimitado, vou estudar história, não. Mas ela começa a surgir com os gregos e principalmente com Heródoto, que ele vai, isso daí aproximadamente no século V a.C., onde Heródoto começa a buscar não apenas contar os fatos de acordo com a atuação dos deuses, mas também a atuação do ser humano. O que ele causou, o que ele fez. Então, buscar ali no ser humano como ator principal dos eventos. Então, as realizações humanas tinham como o foco principal da narrativa. E ele vai ser considerado pai da história justamente por causa das guerras médicas, que são as guerras entre os persas e os gregos. Professor, por que guerras médicas? Tinha um monte de gente de jaleco, estetoscópio, correndo, batendo, jogando seringa um no outro? Não. Médica, guerras médicas é porque os persas eram chamados de medos, porque eles vinham da região da Média, lá na Península Arábica. Tá? Então a região onde eles moravam era Média, por isso Oriente Médio, tá? E os povos que originaram os persas eram os medos, que inclusive aparece na Bíblia, né? Rei dos persas e dos medos, Dario, né? Daniel fala rei Dario, rei dos medos e dos persas, ou seja, medos, guerras médicas, tá bom? Que vem da região da Média, tá? Então eles estavam sempre na média nas provas. Então vamos lá. Heródoto então propôs explicar a causa das guerras e os acontecimentos fundamentados na moral, mas não somente isso. Ele também vai utilizar a moral até onde ele consegue explicar. Onde ele não consegue explicar, ele utiliza de previsões dos oráculos, aí já entra questões espirituais, né, questões sobrenaturais, e até mesmo presságios, né, e a vitória dada a Zeus. Ele explica que até mesmo porque o exército dos persas era enorme, e muitos acreditavam que os persas iriam perecer, iriam perder a guerra. Então ele fala que Zeus é que deu a vitória para os gregos. Então ele explica. Outro grande personagem que vai trazer um ponto importante para a história vai ser Tucídides, tá? E ele vai falar de outra guerra, que é consequência da primeira, que é a Guerra do Peloponeso. Porque na guerra, nas guerras pérsicas ou guerras médicas, para poder vencer os gregos, as cidades e estados que eram separadas, independentes, elas vão precisar se unir. E aí Atenas, ela bola a ideia de fazer aí uma aliança entre essas cidades e estados, que é chamada Liga de Delos. A Liga de Delos é a união delas, quem iria, as cidades e estados iam fornecer exército, armas, dinheiro para combater os persas. E eram comandados pelos atenienses. Esparta não faz parte da Liga de Delos, tá? E após a vitória, Atenas quer manter a Liga de Delos para evitar futuras invasões. Então ela quer manter recebendo dinheiro, recebendo soldados e principalmente armamentos para manter aí um exército sempre funcional e que possa derrotar.
Esparta começa a falar, peraí, não pode ser assim não. Não pode existir aí uma cidade, passar tanto poder para Atenas. E ela funda, junto com as outras cidades que eram pressionadas por Atenas para participar da Liga de Delos e fornecer armamentos, soldados e armas, elas se juntam a Esparta para derrotar Atenas e fundam a Liga do Peloponeso, que aí é a Guerra do Peloponeso, entre Esparta comandando e Atenas, Esparta comandando a Liga do Peloponeso e Atenas comandando a Liga de Delos. Quem vence a batalha, depois de enfraquecer todos eles, é Esparta. Esparta vence a guerra. Só que eles ficam tão enfraquecidos, os que perderam, tanto os que ganharam, que Macedônia, que está no norte, que era inclusive vistos pelos gregos como um povo mais primitivo, né, um povo sem muita sabedoria, sem muito conhecimento, que era deixado de lado, né, de segundo, colocado de escanteio aí. Eles percebem, então o rei Filipe da Macedônia percebe que eles enfraqueceram e invadem a Grécia e conseguem derrotar os gregos. Então os macedônios, e aí é quando surge a figura de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, que vai dominar um vasto império em pouquíssimo tempo, muito jovem. Ok? Para terminar, quem é a deusa protetora? Antes disso, Tucídides traz algo também muito importante, que é que os acontecimentos não dependiam da vontade dos deuses, mas sim da ação humana. Tá? Isso é muito importante porque, inclusive, ele refuta um pouco a ideia de Heródoto, tá? Que coloca aí os presságios, né? E que o Zeus é que quis a vitória dos persas, e aqui ele fala não, que os deuses não têm nada a ver. Quem deseja a guerra são os governantes. E se eles não desejassem conquistar, dominar territórios, né? E sim governar com sabedoria, é justamente por causa desse desejo de dominar que vai ter as guerras. E se ao invés disso usassem a razão para tomar suas decisões políticas e militares, o mundo seria melhor para os seres humanos. Tá errado? Não tá. Tá certo. Por último, a deusa Clio, que é considerada aí a protetora da história dos historiadores, né? E a sua mão aí ela tem um livro e uma trombeta, né? O livro é onde está escritos os acontecimentos dos seres humanos e a trombeta refere-se aí a divulgar o que aconteceu. Então os historiadores, a história divulga fatos dos seres humanos que ocorreram no passado. Ok? Para, inclusive, melhor entendermos o nosso presente. Pessoal, é isso aí. Acabamos por hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui! Tchau para vocês!